Olá, meus amigos. Hoje eu tenho eu diria que uma surpresinha para você, né? Nós já falamos aqui anteriormente sobre o massacre nas Montanhas Meadows. Se você acompanha aqui o canal, você deve ter assistido já. Mas por conta dessa pandemia, eu não tenho saído para lugar nenhum a não ser para trabalhar e, né, ir ao supermercado, essas coisas. Então eu estava muito entediada, porque nos meus dias de folga eu só fico em casa, não tô saindo, né? Então eu decidi essa semana ir até fazer uma viagenzinha até Cedar City, onde ficam as Montanhas Meadows, né, onde aconteceu aquele massacre. Eu pensei, eu acho que eu vou, né, fazer um videozinho lá e mostrar, né, para o pessoal do canal aquele lugar que faz parte ainda da história de Utah e principalmente faz parte da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fatos históricos são importantes serem conhecidos pelo que eles realmente são, né? E não simplesmente versões polidas, melhoradas. Então, assim, eu vou nessa primeira parte aqui nesse vídeo, eu vou te contar de novo a história do massacre, tá? Com um pouco mais de detalhes do que eu te contei há muito tempo atrás, quando eu fiz os vídeos aqui sobre esse acontecimento. E aí, na segunda parte, então, eu vou postar o videozinho que eu gravei ontem, na verdade, lá, tá? Para você conhecer o lugar comigo, tá bom? Então, tá bom. Para a gente entender o que aconteceu, esse evento, né? Que aconteceu, primeiro a gente precisa voltar ao ano de 1838, ou seja, 6 anos antes da morte de Joseph Smith, tá? Ele ele chamou rapazes e homens da igreja acima de 18 anos de idade. Presta atenção, viu? Para você entender a origem da tua igreja, porque eu nunca soube da origem dela. Se eu soubesse, eu jamais teria me filiado a ela, jamais, porque é muito suja. Então Joseph chamou esses rapazes e homens acima de 18 anos e ele os tornou, então, eu diria tornou, chamou, né? Você pode dizer o termo que quiser. Ele os chamou como Day Knights, Cavaleiros do Dia, ou, como eles eram conhecidos na época, Anjos Destruidores. Ele chamou esse grupo, então, de membros da igreja e eles fizeram um voto com Joseph, tá? Um voto secreto, não sagrado. Por que secreto? Porque eles não podiam falar para ninguém sobre isso. Era para ficar só entre aqueles que foram chamados como Day Knights. Eles não podiam falar para os gentios, ou seja, para os não membros da igreja, porque se eles falassem, se eles revelassem esse segredo, eles seriam mortos, tá? Garganta cortada. Eles seriam mortos. Então, eles prometeram nessa ocasião, em 1838, eles prometeram que eles protegeriam, apoiariam e defenderiam uns aos outros, que eles também matariam todos os apóstatas. Nos dias dos Day Nights, as pessoas que se afastassem da igreja eram perseguidas e mortas pelos Day Nights. Era a responsabilidade deles fazerem isso, tá? Aí você vai dizer que o mormonismo não é uma seita, né? Uau! E eles também matariam quaisquer pessoas que a liderança da igreja achasse conveniente matar, perseguidores da igreja, enfim. E eles tinham um sinal secreto. Caso eles se encontrassem, né? Porque daí Joseph foi chamando outros homens com o passar do tempo, mas ninguém podia falar nada sobre Day Nights. Então eles tinham um sinal secreto. Eles colocavam o polegar e o indicador na mão direita, na orelha aqui direita. Então quando eles faziam esse sinal, eles sabiam que eram Day Nights, tá? Tem algum detalhe importante sobre isso que eu tô me esquecendo agora?
Ah, tá. Eles também prometeram nessa ocasião, quando eles eram chamados como Day Knights, que eles não questionariam a liderança nunca. Sempre que eles recebessem uma ordem da liderança, eles tinham que obedecer, sem questionar. Isso não mudou até os dias de hoje, né? Como membro da igreja, você não questiona o profeta, os apóstolos, nem presidente da estaca se bobear. Você abaixa a cabeça e diz sim, porque no mormonismo, a obediência é a primeira lei dos céus. Olha o perigo disso. Quando Joseph Smith morreu e houve aquela divisão que eu te falei, e Brigham Young veio, né, com alguns membros da igreja aqui pro oeste, em 1847, havia um Day Knight entre eles chamado John D. Lee. Esse nome é importante você se lembrar. Bom, eu vou voltar a falar sobre ele mais pra frente. Então tá, eles vieram pra cá e Brigham Young, ele... Na verdade, essa prática que eles tinham, que os Day Knights tinham, comandadas por Joseph, liderados, né, por Joseph, Brigham Young mais tarde deu o nome de Blood Atonement, sacrifício de sangue. Eu falei para você aqui em um vídeo há muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros que eu fiz, porque eu fiquei horrorizada. In the Journal of Discourses, Brigham Young, ele prega do púlpito que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo não cobre todos os pecados, não. Adultério, por exemplo, não é... o sacrifício de Jesus Cristo não expiaria por esse pecado. Então, como seguidor... E outra, Jesus Cristo nunca falou que você deve amar as pessoas incondicionalmente. Não. Se uma delas pecar contra você, você tem o direito de matá-la, viu? Não você com as suas próprias mãos. Os Day Knights, os Cavaleiros do Dia ou Anjos Destruidores, eles tinham esse compromisso de matar. Se Brigham Young falava, olha, vai lá e mata fulano de tal porque adulterou, eles, sem questionar, iam lá e matavam. Ele não precisava nem falar que é porque adulterou. Então, no púlpito, ele prega isso e ele diz mais, Brigham Young, ele diz que você, como seguidor de Jesus Cristo, você deveria ter a coragem suficiente, a fé suficiente para matar uma pessoa que peque contra você ou para entregar a tua própria vida quando você cometeu o pecado. Quais pecados? Um que ele nessa mesma ocasião cita como exemplo é o adultério. Por isso que eu tô te falando aqui sobre o adultério. Tá? Então, os Day Knights eram os executores do Blood Atonement, do sacrifício de sangue, doutrina mormon, tá na história, tá? Então, quando eles chegaram aqui em Utah, eles ainda praticavam o Blood Atonement, o sacrifício de sangue. Então, eles chegaram aqui em 1847, né? Começaram a construir uma cidade, porque era um território indígena, não havia ninguém mais aqui a não ser os índios. Eles criaram um bom relacionamento com os índios e combinaram com eles o seguinte: quando passarem imigrantes por aqui, vocês, né, os índios, vocês vão lá e roubem o que vocês puderem deles. E depois vocês vêm aqui que a gente compra essas coisas, a gente negocia. Brigham Young, ele criou uma moeda própria, uma economia própria, porque Utah transformou-se em território sob a liderança de Brigham Young, tá? O governo federal tornou Utah um território antes de se tornar um estado, mais para frente, mais adiante. Então os mormons e os índios tinham um relacionamento muito bom, tá? Então, o que aconteceu? Em 1857, ou seja, 10 anos depois, né, que eles já estavam aqui, em abril aconteceu... Não, em setembro de 1857 aconteceu o massacre aqui nas Montanhas Meros. Vamos chegar lá. Tem mais uma coisa que você precisa entender para fazer sentido, entre aspas, esse ataque horroroso que aconteceu. Havia um apóstolo chamado Parley P. Pratt. Em uma das missões dele na Califórnia, mais precisamente em São Francisco, ele ensinou uma família e ele se envolveu romanticamente, para não dizer sexualmente, com a esposa e mãe dessa família.
E ela decidiu se batizar na igreja, mas o marido não quis. O marido não queria se batizar e falou: não, a gente não vai se batizar. Então, o que que ela fez? Ela fugiu de casa com Parley P. Pratt, que era um missionário. Na época, a missão era diferente dos dias de hoje, tá? Inclusive, eles iam sozinhos, não eram em duplas no início, tá? Parley P. Pratt, obviamente, era um homem casado também, com várias esposas. Uma só legalmente e as outras espiritualmente. Tá aí a poligamia para você. Ele, obviamente, era um polígamo, porque para você ser mórmon na época como homem, você tinha que ser polígamo, senão você tava fora, tá? Nessa época que eu tô te falando, pelo menos. Então, ela fugiu, ela e Parley P. Pratt fugiram do marido dela e foram para Arkansas, é um estado, né? Eles fugiram para lá. Ela abandonou o marido, abandonou os filhos pelo evangelho. O marido dela, quando soube que eles estavam em Arkansas, ele foi atrás e ele matou, assassinou friamente Parley P. Pratt, porque ele havia roubado a mulher dele. Lei do Oeste naquela época era assim, né? Então ele matou Parley P. Pratt. Quando os santos, que de santos não tinham nada, e você vai ver por quê, né? Muito obviamente nesse fato histórico, eles ficaram indignados. Como assim matar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Ah, mas o apóstolo do Senhor Jesus Cristo não estava adulterando, né? Não, ele foi casado espiritualmente por um dos outros apóstolos aqui da igreja na época. Tá tudo certo. Se foi Deus que mandou, tá tudo certo, né? Ai, meu Deus, que loucura. Então tá. Isso aconteceu, o assassinato de Parley P. Pratt aconteceu em maio de 1857. No mês de abril do mesmo ano, ou seja, um mês antes, uma expedição de mais ou menos 140 pessoas saiu de Arkansas e pretendia migrar para a Califórnia. Para você vir de Arkansas, você passa por Utah para chegar na Califórnia, tá? Eles tinham posses, eles tinham bens, eles trouxeram tudo que eles tinham nessa expedição nessa migração para a Califórnia, para a famosa corrida do ouro que estava acontecendo na época. A extração de ouro estava a 1000, né? Então eles decidiram recomeçar a vida no estado da Califórnia. Quando eles chegaram a Utah, eles decidiram acampar nas montanhas Meadows para poderem descansar, para poderem alimentar os animais, cuidar das crianças. Havia crianças, mulheres, jovens, bebezinhos, todas as idades que você imaginar. E também para praticarem rituais cristãos, coisa essa que eles estavam fazendo ao longo de toda essa jornada. Quando eles chegaram nas montanhas Meadows, os índios começaram a atirar neles por 5 dias, tá? Por 5 dias os índios atiraram neles para tentar assustá-los. De repente eles no pânico iam tentar fugir, então eles iam poder se apoderar dos bens que eles estavam carregando, que era uma prática dos índios apoiada pelos mormons. Mais do que apoiada, estimulada, né? Como eu te falei no início. Então, durante 5 dias, 7 pessoas foram mortas nesse ataque que os índios iniciaram, tá? Então, essas famílias, né, essa expedição colocou os carroções em semicírculo, em posição de ataque. Eles tinham armas também, porque eles sabiam que estariam atravessando territórios indígenas, né? Mas eles não tinham interesse em uma guerra, digamos assim, porque eles tinham mulheres e crianças junto, né? Então, eles ficaram assim, em semicírculo, em posição de defesa, né? E caso precisassem atacar, eles teriam mais condições de fazerem isso. Bom, a liderança da igreja mandou um dos líderes dela para Salt Lake para falar com o Brigham Young e perguntar o que a gente faz com aquele povo. Eles têm muitos bens, é bastante gente. E eles vêm de Arkansas. Lembra que Parley P. Pratt foi assassinado lá e eles estavam com esse povo desse estado atravessado na garganta? Essa expedição não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com Parley P. Pratt, não tinha nada a ver com nada, tá? Eram cidadãos comuns, cidadãos de bem.
Então, Brigham Young soube, né, de tudo isso e ele escreveu uma carta para os líderes da igreja. Esses líderes da igreja, incluindo Higby, que era um presidente de estaca, John Dewey, que era um bispo, todos eles Day Knights, anjos destruidores, designados pelo profeta de Deus, eles fizeram uma reunião de conselho e leram essa carta em que Brigham Young fala o seguinte: vocês não precisam fazer nada com essa expedição, não, mas deixa que os índios façam o que eles bem entenderem. O conselho, que não era bobo nem nada e conhecia o mau caráter que era Brigham Young, eles falaram, tá bom, ele quer tirar o da igreja da reta, mas ele quer que a gente dizime este povo. Então eles se juntaram aos índios e começaram a atacar, bom, alguns mormons, tá? Alguns Day Knights. Começaram a atacar, atirar assim esporadicamente nessa expedição. Porém, eles não foram assim de cara limpa, eles pintaram o rosto, as mãos, as partes do corpo que apareciam, eles pintaram para parecerem índios. Acontece que alguns da expedição perceberam isso e falaram, peraí, mas os mormons estão com os índios nessa. E viram a má fé dos mormons porque falaram, peraí, mas... Isso foi o que alguns dos mormons pintados pintados, disfarçados de índios, se deram conta. Eles falaram, bom, e agora? Então se reuniram de novo em conselho e falaram, puxa, mas eu acho que eles estão se dando conta que nós estamos junto com os índios nessa, o que a gente faz? Eles decidiram, então, matar, dizimar a expedição inteira, mas tinha um problema. Ninguém poderia sobreviver para não poderem depois, porque se houvesse sobreviventes, eles iriam testificar depois contra a igreja mórmon. E no conselho foi dito o seguinte, não, isso não pode acontecer, a gente precisa proteger a imagem da igreja. Isso te soa familiar? É uma prática que vem desde a raiz, desde o início dela. E continua acontecendo até hoje, né? Então eles falaram, então vamos fazer o seguinte, nós vamos matar todos eles e vamos poupar só as crianças menores de 6, 7 anos que não vão ter condições de testificar contra nós caso isso chegue até o governo federal. Ai, meu Deus, que loucura! Então, assim, eles decidiram então fazer isso. Como é que eles iam executar esse plano sem dar chance da expedição se defender e acabar matando alguns mormons? Não, né? Eles tinham que ser preservados. John D. Lee, esse bispo, esse foi o plano que eles haviam feito. Ele foi lá de cara limpa, com uma bandeira branca, foi lá e se aproximou da expedição. E falou assim, bom, os índios querem atacar vocês aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar alguns homens e nós vamos escoltar vocês fora das Montanhas Meadows até chegar em Cedar City, que daí não haveriam mais índios, eles poderiam então seguir viagem, tá? Não haveria mais índios, né? Eles poderiam seguir viagem. É uma jornada longa, eu levei 1h e 15 minutos de carro, de Cedar City até esse lugar nas montanhas, tá? Só que tinha uma condição, John Dewey falou para eles, falou assim, olha, só que tem uma condição, para garantir que vocês possam sair pacificamente, vocês têm que entregar todas as armas. Essa é a condição. E todos os animais também que vocês têm. Então tá, eles pensaram, bom, entre morrer, né, colocar nossa vida em risco e perder nossos animais e armas, então a gente deixa as armas e os animais, paciência. Eles tinham posses, né? Eles teriam condições provavelmente de se refazer, de comprar animais de novo ao longo da jornada, tá? Acontece que eles já haviam combinado a Arapuca. Os homens mormons de cara limpa iam fazer parte dessa milícia, digamos, de proteção para essa expedição sair daquele território. E eles todos armados, claro, né? Para proteger a expedição contra os índios. Proteger, né? E os índios, então, ficaram escondidos em lugares estratégicos, aguardando a ordem de comando. Então, eles
orientaram a expedição para que na frente fossem os homens, ia ser uma grande fileira. Os homens na frente, as mulheres atrás dos homens, as mães com crianças de colo, bem no final da fila, e as crianças por idade, né, iam ficando mais das mais velhas para as mais novas, ficando mais no final da fila, porque eles já haviam pensado, a gente vai poupar a vida das crianças pequenininhas que não vão ter condições de testemunhar sobre nada do que acontecer aqui. Então, quando eles começaram a sair, né, e os Mormons escoltando, né, ao lado de cada homem da expedição, ou pelo menos 2 ou 3 homens, né, da expedição, Higbee deu a ordem de comando e falou: "Do your duty", ou seja, cumpra seu dever. Então os Mormons viraram para os homens da expedição, pum, e começaram a atirar na cabeça, para matar mesmo, para ter certeza que eles não teriam chance de sobrevivência. Os índios também, né, quando viram a voz de comando, saíram dos esconderijos e também ajudaram os Mormons a matarem a expedição inteira, com exceção das crianças pequenas. As crianças pequenas foram levadas para as casas dos assassinos dos pais delas, esperando até que o governo federal veio buscá-las e entregá-las para familiares mais tarde. Depois que eles mataram todo mundo, então eles começaram a saquear os corpos. Tiraram tudo que eles podiam, sapatos, chapéu, roupas, tudo. Tudo que eles tinham, eles saquearam, os índios e os mormons. Os índios liderados pelos mormons. A intenção dos índios não era matar a expedição inteira. Essa foi uma decisão tomada pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pelo conselho. Sabe aqueles homens do alto escalão em quem você confia hoje em dia, que são pessoas íntegras, honestas, de valores morais elevadíssimos, superiores aos do mundo? Foram esses homens, os fiéis portadores do sacerdócio em quem você confia tanto, foram esses caras que lideraram esse massacre. Não foram apóstatas e nem ateus, foram os homens de Deus. Tem que tomar cuidado com apóstatas e ateus, né? Mas pode confiar nos fiéis portadores do sacerdócio. Eu tô fazendo essa observação porque você precisa se dar conta disso. Essa é a tua igreja. E você não pode mudar isso, e nem eu, porque tá na história. Aconteceu. Eu vou te mostrar o vídeo, tá? Que eu fiz lá, na sequência depois desse aqui. Então tá, eles saquearam tudo e deixaram os corpos largados lá, não se importaram. Ficou tudo amontoado lá. Os corpos ficaram amontoados lá. É claro que esse acontecimento acabou chegando aos ouvidos do governo federal. E eles abriram uma investigação que acabou sendo interrompida pela guerra civil que estourou aqui. Porém, 2 anos depois desse massacre, o exército, não os membros da igreja, querido, não os membros da única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, não. O exército foi até lá e cuidou dos restos mortais, conseguiram identificar alguns deles. Aqueles que foram identificados, então a família foi, né, e eles enterraram, né, em pontos específicos. Tem um memorial grande, tem um outro memorial das mulheres, no outro ponto que eu não visitei pessoalmente. Tem o memorial dos meninos e tem o memorial dos homens, se eu não me engano. E tem esse memorial que eu vou te mostrar, que foi construído em cima de uma sepultura coletiva, que eles tiveram que enterrar os restos mortais das pessoas que não foram identificadas. E algumas das que foram identificadas, as famílias preferiram também enterrar ali perto daquele memorial, em volta daquele memorial. Eu vou te mostrar os túmulos. Isso é a história da tua igreja, não é anti-mormon falando bobagem, não é anti-mormon perseguindo a tua igreja, é ex-mormon falando a verdade sobre ela, o que é muito diferente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias... Bom, antes de entrar nessa parte, desculpa. Brigham Young ordenou a todos os homens e membros da igreja que não cooperassem com a investigação do governo federal.
Deixa que eles pensem que foram os índios que fizeram o ataque. Não tinha testemunhas para contarem nada. As testemunhas eram muito pequenininhas e não sabiam bolufas do que estava acontecendo. Então eles fecharam a boca. Acontece que o bispo, um dos bispos, né, que participou do ataque, chamado John D. Lee, ele teve uma mudança de coração. E ele decidiu confessar pro governo federal que sim, ele fez parte do massacre. Porém, olha só a pegadinha da tua igreja aqui. Como ele tinha feito o voto secreto, como Day Night, como anjo destruidor, que ele jamais poderia revelar isso para ninguém e jamais poderia entregar aos companheiros dele, ele não falou nada. Ele falou que ele participou do ataque, como tendo sido só ele. Dentre os mórmons, como tendo sido o único mórmon a participar do ataque, tá? Então ele acabou sendo julgado, preso e condenado à morte por arma de fogo. Ele ficou, então, 4 anos preso, esperando o dia da execução dele. Durante esses 4 anos, ele decidiu escrever a história da vida dele e a história da vida dele como mórmon, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única verdadeira e viva sobre a face da terra. E ele pediu pro advogado de defesa dele, Bishop, pediu que ele publicasse esse livro depois que ele morresse. Por que depois que ele morresse? Porque se esse livro fosse publicado antes, os Day Nights iriam atacá-lo, antes que a justiça pudesse fazer qualquer coisa. Quando Brigham Young soube dessa história, né? Ele mandou os Day Nights, os anjos destruidores, atrás do advogado de John D. Lee para tentar matá-lo, para ele jamais publicar esse livro com a verdade sobre o que aconteceu naquele dia obscuro, horroroso. O advogado, W. Bishop, teve que contratar um guarda-costas para se proteger. Até que o livro, então, foi publicado, tá? Depois da morte de John D. Lee. John D. Lee foi executado, então, nas Montanhas Meadows, no mesmo lugar em que havia acontecido o massacre. Ele foi executado com tiro, tá? E foi enterrado lá também. O nome deste livro está disponível. Mormonism Unveiled. Eu diria Mormonismo Revelado, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro e do autor para você procurar se você quiser. É fascinante, tá? Eu decidi escutar isso. O livro não está disponível em áudio, mas eu encontrei um podcast de um homem que não tem nada a ver com a igreja, mas ele fala de várias religiões e ele está lendo o livro inteiro. Então, na verdade, eu estou podendo escutar o livro de graça, tá? Eu posso tentar colocar o link aí do podcast dele também para você, se quiser escutar a história se quiser escutar o livro, né? Você poder. Então tá. Por décadas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias deixou que o mundo acreditasse que aquele massacre foi começado, e foi iniciativa e foi executado pelos índios, não pelos membros da igreja, absolutamente não. Até que em 1999, membros da igreja decidiram construir um memorial. Eles se juntaram, viu, voluntariamente. Não foi a tua igreja que mexeu no bolso, não. Absolutamente. Que isso? Não. O dinheiro precisa ser investido em coisa, né, que vale a pena, né? A vida das pessoas não vale tudo isso. Não. Então, membros da igreja voluntários se uniram e construíram esse memorial que eu vou te mostrar no segundo vídeo aqui. Em 1999, presta atenção, esse ataque aconteceu em 1857. Em 1999, mais de 100 anos depois, Gordon B. Hinckley foi lá para a inauguração desse memorial levantado pelos membros da igreja, porque agora os membros da igreja já entendiam que realmente aquele ataque foi iniciado, liderado e executado pelos membros da igreja com a ajuda dos índios. Então, Gordon B. Hinckley foi lá e inaugurou, e tem uma placa lá em que ele assume, você vai ver a placa aí, tá? No segundo vídeo, você pode até pausar e ler, se você quiser. Ele assume que foi iniciativa da igreja e que por décadas as pessoas
acreditavam que era algo que havia sido iniciado e executado pelos índios, tá? Então ele admite isso, ganhou um ponto comigo. Ele acha que ele não teve escolha, né? É. Alguém ia ter que ou alguém ia ter que assumir uma hora, né? Levou mais de um século, mas finalmente alguém teve que assumir. Então Godber Hickling assumiu que isso foi executado pela igreja. Então lá o memorial, que na sequência desse vídeo você vai poder ver, viu? Eu ia fazer esse vídeo que eu fiz agora, eu ia fazer lá, mas não deu porque o vento tava demais e você vai escutar o vento atrapalhando bastante o áudio no segundo vídeo aqui, mas eu acho que vale a pena você escutar e ver a história da tua igreja pelo que ela realmente é, inegável. Tá lá. Tá bom, meus queridos? Espero que você curta então a segunda parte. Boa viagem até o massacre das Montanhas Meadows, até o local em que isso aconteceu, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.